Muito bem, jovens. Eu sou o Dark Dragon e... No vídeo de hoje vamos conhecer um dos jogos mais violentos de PlayStation 1. Então coloca sua roupa de sadomasoquismo e vamos para o vídeo. Thrill Kill é um jogo que era para ter sido lançado em 1998 para PlayStation 1. Porém o jogo foi cancelado devido... Vamos entender isso durante o vídeo. Thrill Kill foi desenvolvido pela empresa Paradox Development. Não confunda com a Paradox Interactive, empresa muito conhecida pelo jogo Magic. A Paradox Development foi posteriormente transformada na Midway Studios Los Angeles. Conhecida por jogos como X-Men Mutant Academy 1 e 2, Backyard Wrestling, O Rei Leão e também Thrill Kill. Quase, porque o jogo não foi oficialmente lançado. Sua publisher era a Virgin Interactive. Que publicou jogos clássicos como Earthworm Jim, Cool Spot, Street Fighter 2, Capcom vs SNK e muitos outros. Havia muito entusiasmo durante a produção de Thrill Kill, anunciado como o novo Mortal Kombat, e as expectativas eram altas na comunidade gamer da época. Já que as notícias eram de que o jogo seria mais violento e polêmico do que o próprio Mortal Kombat, e isso sem dúvida é uma declaração bem forte até os dias de hoje, já que Mortal Kombat ainda é um dos jogos mais violentos. No verão de 1998, as operações da Virgin Interactive foram adquiridas pela Electronic Arts como parte da aquisição da desenvolvedora Westwood Studios, de que a Virgin Interactive também era proprietária. Isso levou a EA a comprar os direitos de publicação do jogo, e nos dias de hoje sabemos muito bem o que significa ter a EA como dona dos direitos dos jogos. Nesse ponto, Thrill Kill já havia concluído seu desenvolvimento por completo, e algumas semanas antes do lançamento, o jogo foi descartado pela EA. Eles alegaram que não queriam publicar um jogo tão violento e sem sentido. Sentiram que isso prejudicaria sua imagem e também declararam que consideraram o jogo tão ofensivo que nem mesmo tentariam vendê-lo, nem fazer com que fosse lançado por outra publisher. Mais tarde, ex-funcionários que trabalharam no desenvolvimento de Thrill Kill enviaram o jogo para um grupo chamado Tasty, que lançaram o jogo na internet, junto com várias versões betas e bootlegs. Para aqueles que não sabem, bootleg é uma gravação de áudio ou vídeo que não foi oficialmente lançada pelo artista ou por outra autoridade legal. Fazer e distribuir essas gravações é conhecido como bootlegging. Essas cópias ilegais do jogo encheram o mercado e, claro, chegaram a ser adquiridas por todo o público-alvo. Todos os arquivos ainda estão disponíveis na internet e podem ser baixados em diversos sites de ROMs para serem jogadas em emuladores de PlayStation 1. A atitude de lançar um jogo na internet que foi cancelado ou perdeu sua verba não é novidade. Temos até nos dias de hoje desenvolvedores que tomam esse tipo de atitude porque preferem ver sua obra viva do que morrer em alguma gaveta empoeirada. Essa é uma atitude difícil, mas que certamente pode ser compreendida. Alguns desenvolvedores não ganham uma porcentagem digna de seu pagamento só para ter seus jogos nas maiores plataformas de PlayStation e Xbox, ou até mesmo nas plataformas de PC como a Steam. Thrill Kill é um jogo em 3D onde 4 personagens se enfrentam em uma arena para ver qual deles sobrevive no final. Os personagens não têm barra de vida como em jogos de luta padrão. Em vez disso, eles contam com uma barra de rage que enche conforme você ataca seus oponentes. Aquele que enche essa barra primeiro consegue um estado de fúria que permite usar um movimento de kill, uma espécie de fatality.
em um dos outros 3 personagens da arena. Esse movimento é morte instantânea para aquele personagem e a batalha começa novamente, agora com os 3 restantes. E assim por diante, até que reste apenas um que vai passar para a próxima fase. Vale lembrar que durante esses estágios de fúria, o personagem não pode ser ferido, e ele tem um tempo para agarrar os outros personagens. Caso esse tempo acabe, a luta recomeça. A terceira morte é exclusiva de cada personagem e normalmente mais violenta. Na história de Thrill Kill, temos 10 almas que estão no inferno. Essas almas são de assassinos que morreram e foram mandados para seu sofrimento eterno. Maruka, a deusa dos segredos, é uma entidade que, entediada, decide criar um campeonato para essas 10 almas. Elas são encarnadas na arena como eram em vida, e quem sobreviver no final poderá reencarnar novamente na Terra. Em vida, Belladonna era uma bibliotecária que, após descobrir que seu marido estava tendo um caso, teve um colapso e cometeu suicídio, eletrocutando-se com seu bastão elétrico enquanto tomava banho, o que foi relatado na mídia como morte acidental. Ela é a personagem com maior temática sexual e, consequentemente, foi consideravelmente alterada em uma versão censurada do jogo. Seus gemidos foram substituídos pela risada da personagem Violet, e uma das suas kills foi removida, no qual ela parece fazer sexo oral em seu oponente, apenas para a câmera revelar que ela está apenas fazendo cócegas no pé com uma pena. Belladonna também é o nome de uma planta, pouco tolerante à exposição direta da radiação solar, preferindo habitats sombrios e úmidos como solos ricos em limo. A Belladonna é uma das plantas mais tóxicas do hemisfério oriental. Uma única folha pode matar um adulto. Belladonna também é conhecida como narcótico. Seu nome científico, Atropa belladonna, foi derivado de Atropos, uma das 3 moiras que na mitologia grega controlavam o destino. Uma ao nascimento, outro prolongamento da vida e finalmente Atropos, responsável pelo corte do fio da vida, ditava a morte, fazendo todo sentido para a planta e o personagem do jogo. Cletus era um canibal caipira que luta com uma perna decepada de uma de suas vítimas anteriores. Ele morreu de desnutrição após contrair uma infecção de tênia. Além de Belladonna, ele é o único outro personagem que foi visivelmente alterado na versão censurada do jogo. Sua pose de provocação e vitória, na qual ele morde a perna decepada que carrega, foi substituída pelo sangue jorrando dela e o efeito sonoro de rasgar a carne, para ele dizendo apenas "Yummy". Dr. Faustus é um cirurgião que ficou louco, desfigurando intencionalmente muitos de seus pacientes. Ele está armado com um bisturi e tem um conjunto de mandíbulas de metal presas ao rosto, que lembram uma armadilha de urso, com a qual ele também usa para atacar. Ele morreu de uma infecção causada pela mandíbula que ele aplicou no próprio rosto. The Imp é um funcionário público que tem nanismo. Ele é violento e tem complexo de Napoleão, que é um termo que descreve uma condição teorizada que ocorre em pessoas de baixa estatura. É caracterizado por um comportamento social excessivamente agressivo ou dominador, e traz a implicação de que tal comportamento é para compensar a baixa estatura. The Imp usa pernas de pau que inclusive são usadas para atacar. Ele morreu de complicações após amputar ambas as pernas para substituí-las pelas pernas de pau.
Mammoth é uma criatura gigante, semelhante a um gorila. Em vida, era um carteiro apelidado de Mammoth, devido ao seu tamanho. Depois de ser demitido, ele ficou furioso e matou muitos de seus colegas e clientes. Mammoth morreu cometendo suicídio atirando em si mesmo. Sua história pode ser uma referência ao termo Going Postal, que era um termo derivado de uma série de incidentes de 1983 em que trabalhadores do Serviço Postal dos Estados Unidos, o SPS, atiraram e mataram gerentes, colegas de trabalho e membros da polícia em atos de assassinato em massa. Oddball é dito como um ex-agente do FBI criador de perfis de criminosos. Após um longo tempo rastreando assassinos em série, ele enlouqueceu e se tornou um deles. Em suas skins, ele está amarrado em camisa de força, com os braços amarrados nas costas ou totalmente amputado. Por isso ele usa a cabeça, o torso e as pernas para atacar. Ele foi morto na câmara de gás por seu colega do FBI. Tormentor é um juiz e vigilante sádico que está armado com uma corrente. Ele foi executado na cadeira elétrica depois de ser considerado culpado de absolver criminosos em seu tribunal para que pudesse torturá-los e assassiná-los secretamente. Uma versão bem mais macabra do Demolidor, assim por dizer. Violet é uma contorcionista de um circo itinerante que desenvolveu um senso sádico após ser atacada por um homem em seu camarim, depois de uma de suas apresentações. Ela morreu de ferimentos internos depois de ter ruptura da medula espinhal. Caim é um dos sub-bosses desbloqueáveis, um piromaníaco coberto de chamas, que tem a habilidade de conjurar fogo. Sua morte foi causada por um mafioso que tacou fogo em seu corpo. Outro subchefe desbloqueável, Judas, são gêmeos siameses. Possui um estilo de luta baseado na troca de suas instâncias. Enquanto um dos gêmeos é rápido, o outro possui ataques voltados para a força. A causa provável da morte pode ser complicações decorrentes do estado de gêmeo. Maruka, a rainha dos segredos, também pode ser desbloqueável. Ela usa ataques com suas garras e asas. A grande questão em Thrill Kill não é apenas a violência extrema, essa também vemos em outros jogos, como o próprio Mortal Kombat. O diferencial, se assim podemos dizer, é que o jogo contém golpes direcionados a conteúdos sexuais, alguns relacionados a masoquismo, estupros, muitos ataques direcionados aos genitais, é claro que temos ataques aos genitais em Mortal Kombat também, mas em Thrill Kill podemos perceber que os personagens fazem isso por prazer, assim como as mortes e a violência extrema, e a própria temática envolvendo assassinos lutando por uma chance de poder matar mais. Thrill Kill recebeu a rara classificação AO, Adults Only, só para adultos, da ESRB, Entertainment Software Rating Board, que é a empresa que classifica e organiza os jogos desde 1994. A engine gráfica usada em Thrill Kill depois foi usada em outros jogos como X-Men Mutant Academy e também no jogo de luta Wu-Tang Shaolin Style, que visivelmente copiou todo o conceito de luta criado para o Thrill Kill. No final, Thrill Kill é um jogo subversivo. Ele é como aquele tipo de filme que não tem uma história e está ali apenas para chocar.
O jogo é violento, sádico e sexualizado de propósito, e ele se orgulha disso. Trio Kill não é para aqueles que se impressionam com facilidade ou têm estômago fraco para desmembramentos, canibalismos, violações sexuais e morte, não necessariamente nessa ordem. Não espere uma explicação para nenhuma dessas atrocidades, eles estão ali por puro entretenimento visceral e nada mais. Não existe uma teoria fidedigna para aquelas mortes. Talvez o pensamento mais torturoso em relação a Trio Kill seja que, tirando Maruka, a deusa dos segredos, todos os outros personagens, por pior que sejam, são humanos e eles estão por aí, quem sabe até mesmo do seu lado, ou em frente ao seu espelho. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e compartilhe a palavra, inscreva-se no canal Dark Dragon. Para críticas e sugestões construtivas, bem como o próximo tema, é só comentar no vídeo. É isso aí, muito bem, até a próxima, tchau!